Nem sempre tem a ver com vontade. Muitas vezes é só o jeito como a vida foi se organizando ao redor da gente, pouco a pouco, sem alarde. A rotina se forma sem pedir licença. Um gesto aqui, outro ali, repetidos por dias, semanas, anos. Quando percebemos, já existe um caminho pronto, tão conhecido que seguimos por ele sem pensar. Não porque escolhemos conscientemente, mas porque ele se tornou o mais fácil. É assim que muitos hábitos nascem, não como decisões claras, mas como respostas automáticas a um ambiente que nunca foi questionado. A xícara sempre no mesmo lugar, o celular sempre ao alcance, o cansaço sempre resolvido do mesmo jeito. Nada disso parece significativo, mas tudo isso se repete. E o que se repete, permanece. Com o tempo, surge um desconforto difícil de nomear. A sensação de que algo poderia ser diferente, mas nunca muda de verdade. Tentativas começam. Algumas duram dias, outras semanas. Depois, tudo volta ao padrão anterior. Não por fracasso pessoal, mas porque o cenário continua empurrando para o mesmo comportamento. Talvez o ponto não esteja em tentar mais forte. Talvez esteja em observar com mais honestidade. Olhar para o cotidiano não como algo neutro, mas como uma força silenciosa que molda escolhas antes mesmo que elas pareçam escolhas. Porque, no fim, a vida que se constrói não é a que a gente planeja em grandes momentos, é a que se repete nos detalhes que quase nunca recebem atenção. Quase ninguém percebe o momento exato em que um hábito se forma. Não há anúncio, não há intenção clara. Ele surge como uma solução prática para algo pequeno. Ganhar tempo, aliviar o cansaço, evitar desconforto. Funciona uma vez, depois outra. Em pouco tempo, já não parece uma escolha. Parece parte da rotina. É comum pensar que hábitos são criados por decisões conscientes, mas, na prática, eles nascem muito mais da repetição do que da intenção. O corpo aprende antes da mente. Quando algo resolve um problema imediato, mesmo que simples, o cérebro registra. Isso funciona. É assim que o cotidiano vai sendo moldado, não por grandes escolhas, mas por pequenos atalhos. O caminho mais curto passa a ser o padrão, e o padrão, com o tempo, vira identidade. Não no sentido abstrato, mas no concreto. Eu faço assim. Sempre foi desse jeito. Comigo funciona. O problema é que o ambiente raramente muda junto com nossas intenções. A pessoa decide acordar mais cedo, mas o celular continua ao lado da cama. Decide comer melhor, mas a despensa segue igual. Decide se concentrar, mas o dia permanece cheio de interrupções. A vontade até existe. O cenário não colabora. Nesse ponto, costuma surgir um desconforto silencioso. Não exatamente culpa, mas a sensação de que algo poderia funcionar melhor. Falta disciplina, foco, constância. Mas, na maioria das vezes, o que falta não é força interna. É perceber que o comportamento está sendo guiado por estímulos externos que se repetem todos os dias. Aquilo que está mais próximo tende a ser usado, aquilo que está visível tende a ser lembrado. Aquilo que exige menos esforço tende a vencer, não por fraqueza, mas por economia de energia. O cérebro busca eficiência, não evolução pessoal. Por isso, tentar mudar hábitos sem observar o contexto é como remar contra a corrente. A pessoa até avança um pouco, mas se cansa rápido. Não porque não quer mudar, mas porque está lutando contra um sistema que puxa sempre para o mesmo lugar. O hábito começa antes da ação, começa no ambiente, no horário, na sequência automática de acontecimentos. Começa na forma como o dia se organiza. Quando isso não é visto, a mudança vira um esforço contínuo. Quando é visto, algo se ajusta. Não se trata de eliminar todos os comportamentos indesejados de uma vez. Trata-se de perceber por que eles continuam surgindo. O hábito não aparece do nada. Ele responde a algo que se repete. Entender esse algo
É o primeiro passo para qualquer transformação real. Quando o olhar muda do "por que eu não consigo" para o que está me levando sempre ao mesmo comportamento, a relação com a mudança se transforma. A culpa perde espaço, a observação ganha força. E é nesse ponto que o cotidiano deixa de ser apenas repetição e passa a ser informação. Cada gesto, cada escolha automática começa a revelar algo, não sobre falta de vontade, mas sobre o caminho que foi sendo construído sem que você percebesse. Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas da sensação de tentar e não sair do lugar. A pessoa se esforça, faz planos, começa com intenção genuína. Durante alguns dias tudo parece sob controle, depois, lentamente, o ritmo cai. E o antigo padrão reaparece como se nunca tivesse ido embora. Esse momento costuma ser interpretado como fracasso, mas ele revela algo mais simples e mais duro de aceitar. O esforço foi real, mas estava sendo aplicado no lugar errado, não no comportamento em si, mas na expectativa de resultado imediato. Grande parte do que fazemos todos os dias não gera retorno visível rápido. Dormir melhor hoje não transforma a semana. Ler algumas páginas não muda o mês. Caminhar por 20 minutos não altera o corpo de forma perceptível. E justamente por isso, essas ações são facilmente abandonadas. O problema não é a ação, é o intervalo silencioso entre fazer e ver resultado. Esse intervalo engana, dá a impressão de que nada está acontecendo, quando na verdade algo está sendo acumulado. O corpo registra, a mente aprende. O padrão começa a se consolidar, mas ainda não há sinal externo suficiente para convencer. Nesse período, é comum o entusiasmo diminuir, não porque não sejam capazes, mas porque foram treinados a esperar confirmação rápida. Quando ela não vem, a motivação se dissolve. O esforço passa a parecer desperdício, e aquilo que estava começando retorna ao estado anterior. O cotidiano, então, segue como antes. Não por escolha consciente, mas por alívio. Voltar ao padrão antigo é confortável. Ele exige menos atenção, menos vigilância, menos decisão. É o caminho conhecido, mesmo que não seja o desejado. Pouca gente percebe que o progresso real costuma ser discreto. Ele não anuncia sua chegada. Ele se acumula em silêncio, até que um dia se torna impossível de ignorar. Quando esse dia chega, costuma ser interpretado como mudança repentina. Mas não foi. Foi apenas o efeito atrasado de algo que vinha acontecendo há muito tempo. Esse desencontro entre esforço e resultado cria uma armadilha. A pessoa passa a confiar apenas no que é imediatamente recompensador. Aquilo que não dá retorno rápido perde valor. E assim, hábitos que realmente transformariam a vida são trocados por soluções que apenas aliviam o momento. Entender isso muda a relação com o esforço. O foco deixa de ser "o que estou ganhando agora?" e passa a ser "o que está sendo construído, mesmo sem eu ver?" Essa pergunta desloca a atenção do resultado para o processo. Não é sobre fazer mais, é sobre sustentar o suficiente, continuar mesmo quando não há aplauso, confirmação ou sinal externo. É aceitar que algumas mudanças exigem tempo antes de se tornarem visíveis. Quando essa lógica é compreendida, o esforço deixa de ser uma prova constante de disciplina e passa a ser parte de um acordo silencioso com o tempo. Um acordo em que pequenas ações, repetidas sem pressa, começam a ter espaço para fazer o que sempre fizeram, produzir efeitos que só aparecem depois. Depois de algum tempo, algo sutil começa a acontecer. A ação deixa de ser apenas algo que você faz e passa a dizer algo sobre quem você é. Não de forma declarada, mas implícita. O hábito se transforma em uma afirmação silenciosa. No início, a pessoa tenta mudar porque quer um resultado. Com o tempo,
O que sustenta a repetição não é mais o objetivo, mas a imagem que começa a se formar. Não é estou fazendo isso para alcançar algo, é eu faço isso porque esse sou eu. Essa transição é decisiva. Enquanto o hábito depende apenas de motivação, ele é frágil. Basta um dia difícil, um imprevisto, um cansaço maior. Mas quando o comportamento se conecta à identidade, a lógica muda. Abandonar o hábito passa a gerar desconforto, não mantê-lo. O problema é que essa dinâmica funciona nos dois sentidos. Assim como bons hábitos constroem uma identidade mais estável, hábitos automáticos e repetidos também constroem narrativas internas. Quando algo é adiado muitas vezes, aos poucos pode surgir a impressão de que esse é simplesmente o nosso jeito. A que sempre desiste passa a acreditar que não termina o que começa. Nada disso surge de um rótulo externo. Surge da repetição. O cérebro busca coerência. Ele tenta alinhar comportamento e autoimagem. Com o tempo, aquilo que é feito com frequência passa a parecer natural, esperado, inevitável. É por isso que muitas tentativas de mudança falham quando atacam apenas o comportamento visível. A ação até muda por alguns dias, mas a identidade permanece a mesma. E cedo ou tarde, o comportamento retorna para confirmar aquilo que a pessoa acredita ser. Quando a mudança começa pela identidade, o movimento é outro. A pergunta deixa de ser: o que eu preciso fazer? E passa a ser: que tipo de pessoa faria isso? Cada repetição se torna uma evidência, pequena, discreta, mas acumulativa. Não se trata de criar uma nova versão idealizada de si mesmo. Trata-se de permitir que pequenas ações apontem para uma direção diferente, uma escolha de cada vez, um gesto coerente aqui, outro ali. Aos poucos, a identidade começa a se ajustar. Nesse ponto, o hábito deixa de exigir vigilância constante. Ele passa a ser sustentado por coerência interna. A ação faz sentido porque combina com a forma como a pessoa se vê, e isso reduz o atrito da mudança. A identidade não se transforma em grandes momentos de decisão. Ela se constrói nos detalhes repetidos. Aquilo que você faz, quando ninguém está observando, acaba se tornando aquilo que você acredita ser. Quando isso é compreendido, a mudança deixa de ser uma luta contra si mesmo. Ela passa a ser um alinhamento, não entre desejo e esforço, mas entre ação e identidade. E é nesse alinhamento silencioso que os hábitos mais duradouros encontram espaço para permanecer. Não é a motivação que sustenta um hábito no longo prazo, e quase nunca é a força de vontade. O que realmente determina se algo continua ou desaparece é o sistema que envolve esse comportamento. Grande parte do que fazemos diariamente não nasce de decisões conscientes, mas de respostas ao ambiente. Os objetos ao redor, os horários, as interrupções, as facilidades e os obstáculos moldam escolhas antes mesmo que elas pareçam escolhas. O cotidiano decide muita coisa em silêncio. Por isso, tentar mudar apenas pela intenção costuma falhar. A pessoa quer agir diferente, mas o cenário permanece igual. O celular continua ao alcance. As distrações seguem disponíveis. O comportamento antigo segue sendo o caminho mais fácil. A mudança começa quando o sistema é ajustado, quando o que você deseja fazer se torna evidente e acessível, e quando aquilo que quer evitar exige mais esforço, não como punição, mas como consequência natural da organização do ambiente. Quanto menor o atrito, maior a chance de repetição. Quanto maior o atrito, menor a probabilidade de um comportamento acontecer. Isso vale para hábitos que ajudam e para hábitos que atrapalham. O cérebro busca eficiência, não transformação pessoal. Criar um sistema funcional é tornar a escolha correta quase automática, não porque você é mais disciplinado,
mas porque o contexto favorece essa escolha. O esforço diminui porque o caminho já está preparado. Esses sistemas não são fixos, eles precisam de ajuste. O que funciona em uma fase pode deixar de funcionar em outra, mas quando bem observados, eliminam a sensação de luta constante. A mudança deixa de depender de vigilância contínua. Nesse ponto, o hábito se sustenta não por força interna, mas por coerência externa. A ação acontece porque faz sentido dentro da estrutura criada, e é assim que a transformação deixa de ser um esforço diário e passa a ser um processo natural. A transformação verdadeira quase nunca acontece de forma visível. Ela não surge em momentos grandiosos, nem em decisões dramáticas. Ela se constrói em silêncio, nos pequenos gestos que se repetem quando ninguém está prestando atenção. Ao longo do caminho fica claro que a mudança raramente falha por falta de vontade. Ela falha porque o cotidiano continua conduzindo para os mesmos comportamentos. Não é disciplina que falta, é um sistema que permanece intacto. Quando isso é visto, algo muda de lugar. A pergunta deixa de ser, por que eu não consigo? E passa a ser, o que estou reforçando todos os dias sem perceber. Esse deslocamento dissolve a culpa e abre espaço para a observação. A vida que se constrói não nasce das grandes decisões ocasionais. Ela nasce da direção silenciosa que se repete. Aquilo que parece pequeno hoje é exatamente o que estará moldando o amanhã. Nada aqui exige perfeição, exige atenção, exige responsabilidade com o que se repete, porque cada gesto cotidiano, mesmo o mais simples, está ensinando algo sobre quem você está se tornando. E quando isso é percebido com clareza, a mudança deixa de parecer distante. Ela não acontece depois. Ela começa agora, no próximo gesto, na próxima escolha, no próximo hábito que você decide sustentar. Agora eu quero te ouvir. Qual hábito você percebe que está moldando sua rotina hoje, mesmo sem você notar? Escreve nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender como os hábitos realmente se formam e como você pode mudar seu sistema para alcançar os resultados que deseja, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais insights como esse. Se quiser continuar essa jornada de transformação, te convido a assistir a 2 vídeos que podem te ajudar a aprofundar ainda mais na construção de hábitos e mudanças de vida. Até o próximo vídeo.